Amém, irmã Maria Eunice? Amém, irmã. E a terceira pessoa, a irmã Dedé? Amém, irmã Amém, Dedé? irmã. Amém. Então, eu irei passar os objetivos de cada oração para que assim possamos estar orando. A mensagem e que assim possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia. E a irmã Maria Eunice irá fazer a segunda oração, irá estar orando em prol de todas aquelas pessoas que se encontram naquelas listas de libertação, que não são poucas, né? São bastante pessoas em pedido de socorro, então você irá estar orando em prol dessas pessoas. E a irmã Dedé irá fazer a terceira oração, irá estar orando pelo reavivamento espiritual de todas as nossas igrejas. Então, iremos orar neste momento. Maravilhoso Deus Pai, muito obrigado por esse rico momento, essa oportunidade, nessa manhã maravilhosa. Muito obrigada por essa reunião contigo de manhã, com os irmãos, com a família de Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, todas as bênçãos, teus favores, as respostas nas orações. Muito obrigada, Senhor, por nos despertar cada manhã, cada louvor que nós oferecemos, cada adoração. O Senhor é o nosso Deus único e verdadeiro, que protege, que livra, que perdoa, que salva. Eu entrego a Ti, Senhor, esse momento, essa reunião. Eu entrego, Senhor, a Ti o mensageiro. O Senhor vem usar o Teu servo, ungir ele com o Teu Santo Espírito, para que possamos sermos tocados pela Tua mensagem hoje. Eu também, Senhor, te agradeço, te peço por tudo os pedidos que está ali, Senhor, feito, né, nas reuniões, cada lista de colocada ali, cada nome. Eu agradeço. E também peço que o Senhor venha, Senhor, dar o socorro, o teu favor. Nós te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Deus, eterno Pai, nos encontramos aqui, Senhor, felizes, porque o Senhor nos acordou com disposição para ouvir a Tua mensagem. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por essa reunião de oração, meu Deus. Obrigado por todas as bênçãos concedidas a nós. Quero te pedir, meu Deus, perdão de meus muitos pecados e pedir que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão aqui nessa reunião, Senhor, cada família aqui representada, meu Deus. Quero te pedir, meu Deus, pelas listas de libertações, muitas pessoas precisando de libertação, meu Deus, o teu povo, Senhor, precisando de libertação, os nossos filhos, meu Senhor, precisando ser libertos, porque queremos ver nossos filhos no céu, Senhor. Tenha misericórdia de cada um e salva todos para o teu reino, Pai amado. Nos abençoa, cuida de nós, nos liberta, porque nós também precisamos, Senhor, de libertação, Senhor. Retira de nós tudo que não está de acordo contigo, Senhor. Purifica o nosso coração, nos dê um coração mole, um coração perdoador, meu Deus. E cuide de nós conforme a tua santa e boa vontade, purifica-nos e enche nossos corações da alegria da salvação, Senhor. Te peço também por todos os pedidos que vão ser feitos aqui, meu Pai, hoje, nessa madrugada, que o Senhor atenda no seu santo trono de graça, devolva em forma de bênção, Senhor. Abençoe todo o teu povo nesse vasto mundo, a tua igreja em todo o mundo, meu Deus. Cuida de nós, tenha misericórdia de nós e salva-nos para o teu reino. Te peço as bênçãos e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Ainda estou na tua presença, que estou, Senhor, com o joelho prostrado, para te agradecer, meu Deus, pela maravilhosa noite que nós tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Todo o teu amor, tua paciência, tua misericórdia, por cada um de nós, Senhor, nos guardar dos acidentes, dos mal. Muito obrigado por tudo. Agora o Senhor nos abençoe ricamente, Senhor, nestes horários que estamos te buscando, Senhor, pois necessitamos muito das tuas bênçãos, Pai. Abençoa, Senhor, todos os pedidos aqui feitos, abençoa as listas de libertação, os pedidos que estão em cada igreja, Senhor, pedido que tu sabe a necessidade de cada um, que o Senhor visite a cada igreja, esses pedidos nas caixinhas de oração. Enfim, Senhor, eu te peço por todas as suas maravilhas, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor. E te peço, Senhor, um reavivamento a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada um da tua igreja, do modo geral. Aquelas pessoas, Senhor, que estão estudando a tua palavra, mas não estão compreendendo, não estão sentindo sede, não move o coração de nenhum. Por amor de teu amado Filho, envia teu Santo Espírito, Senhor, para que possa impressionar, para que possa reaviver as mensagens que estão sendo ouvidas, que estão sendo lidas, Senhor. Não só a tua igreja, os membros, mas todos os interessados, todos os estudantes da tua palavra, que muitas vezes estudando tanto tempo com um, estudando 5 anos, 2 anos, 5 anos, e as pessoas não se despertam, nem sentem o desejo, nem falam nada, Senhor. Tem misericórdia de cada uma dessas pessoas, Senhor. Ajuda, pelo amor de teu amado Filho, Senhor, para que possa se despertar antes que seja tão tarde demais, Senhor. Te peço por todos aqui que estão, família de cada um, Senhor. Nos ajudes em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Bom dia, irmã. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Eventos Finais, que tem como tema o estilo de vida do remanescente. E conosco está o missionário Ismael Labre. Ismael, bom dia. Bom dia, Ismael. Ismael está na sala, acho que teu microfone está desligado. Ismael, nós não estamos te ouvindo. Me ouvindo? Agora sim. Estamos Ah, te sim. ouvindo e te vendo. Seja Pronto. bem-vindo. Obrigado, irmã. O fone de ouvido não estava funcionando bem aqui. Com você a palavra. Tá bom. É um imenso prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Como a irmã Alexandra falou, hoje a gente vai estudar o capítulo 6 desse livro. É um livro muito interessante, Eventos Finais. Quero fazer uma transmissão aqui. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, estão todos conseguindo ver aí? Todos conseguem ver a tela? Sim. 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 Maravilha. O estilo de vida e as atividades do remanescente, né? É o capítulo 6. É um capítulo bem interessante que abrange muita coisa em que nós podemos alcançar. Então, para você alcançar o céu, você precisa ter um estilo, assim, adequado com o céu. E hoje nós vamos meditar neste assunto. A primeira coisa que precisamos atentar, que nesse capítulo vem falando, é o espírito de serviço abnegado. E nesse espírito de serviço abnegado, aqui logo no início tem uma parte interessante que eu quero enfatizar aqui com os irmãos, que é esse texto aqui, ó, de Atos dos Apóstolos, na página 111, que fala o seguinte: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe com ele segundo a sua habilidade. Então, hoje, de modo geral, quando a gente vê assim a nossa igreja, nem todos têm se empenhado da forma que é para ser. Só que o serviço que Deus espera que cada igreja atue, que cada indivíduo que faz parte da sua igreja faça, é um serviço de abnegação, que use as suas habilidades
para o reino de Deus, para angariar almas também. Eu quero também destacar este outro texto aqui de Ciências do Bom Viver, na página 147, que fala o seguinte: Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. A responsabilidade individual esforço e sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Então, eu não posso, assim, o meu trabalho, o trabalho que Deus me confiou, eu agora delegar a outro. Não, o trabalho missionário pode ser feito por outros irmãos. A igreja pode andar através de outros irmãos, mas, na verdade, aqui o serviço que Deus espera que cada um de nós façamos é também um serviço individual, é também um esforço individual, e eu não posso agora passar a parte que era para mim fazer a outros. Certa vez alguém, assim, que tinha recursos, falou o seguinte: olha, eu já devolvo meus dízimos, eu já devolvo minhas ofertas, então eu já financio a obra do Senhor, eu já estou fazendo a minha parte. Então, é só isso que eu posso fazer? De forma alguma. Eu posso também fazer um serviço individual, de ir ali auxiliar os pobres, de ir levar uma palavra também de conforto a um aflito. Eu preciso também fazer o serviço individual, é necessário, e também é um estilo que aqueles que queiram herdar o céu, o remanescente, precisa ter também. E agora, outro tópico também que o capítulo vem falando é algo bem interessante, que eu quero também que os irmãos meditem aqui comigo nessa manhã. E aí eu quero também destacar esse texto aqui, ó. Ocupai até que eu volte. Cristo diz: ocupai até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida, mas devemos nos ocupar-nos então. Porque muitos têm a ideia de quando se aproxima a vinda de Cristo, agora eu preciso apenas aguardar, não preciso fazer nada, eu não preciso agora me empenhar com nada, não preciso me preocupar com nada. Jesus está voltando, mas na verdade, aqui o que a palavra de Deus fala? O que Jesus falou? Ocupai-vos até que eu venha. Ou seja, nós precisamos trabalhar até que Jesus venha. E por isso quero também agora deixar esse texto aqui, ó, sobre este quesito. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Ou seja, nós precisamos aguardar a vinda de Cristo, nós precisamos desejar a vinda de Jesus. Mas, apesar disso, nós precisamos fazer o quê? Trabalhar. Precisamos não negligenciar os deveres que estão à nossa frente. Mesmo que nós aguardamos a volta de Cristo, mas nós não precisamos agora cruzar os braços. Eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso mais adquirir nada, eu não preciso mais trabalhar. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus fala é totalmente diferente. Ocupai-vos até que eu venha. É essa a mensagem que Jesus transmite a cada um de nós. E eu quero também deixar agora essa questão aqui. Nós precisamos, irmãos, apesar de tudo, se ocupar. E é isso que Jesus quer que cada um de nós façamos, né? Agora, um outro tópico também, que este capítulo vem falando, que também é interessante, é este aqui, ó. Nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último de nossa vida. Porque a gente nunca sabe, né? Quando ocorrerá ali. E aí, logo também num texto aqui, ele fala: cada manhã consagre-vos os vossos filhos a Deus para esse dia. Não façais cálculos para os meses, anos, eles vos não pertencem. Um curto dia é o que vos é dado, como se fosse esse vosso dia na terra. Trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Depõe perante Deus todos os vossos planos para serem executados,
ou rejeitados, conforme indique a sua providência. Então, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando será o nosso último dia. Por isso que todos os dias a gente precisa ter uma inteira consagração a Deus, se arrepender de nossos pecados, procurar uma vida santa perante Deus, para que se hoje for o nosso último dia, nós venhamos estar preparados. E aí eu quero destacar apenas essa parte aqui do texto, como se fosse esse o vosso último dia na terra. Trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Ou seja, a nossa vida, ela deve ser em constante preparo para a Canaã celestial. E a nossa vida também deve ser em constante trabalho para o Senhor. Então, eu ser uma pessoa missionária não é apenas entregar folhetos ou evangelizar em um dia da semana, no sábado, não, mas eu viver uma vida missionária, uma vida em que esteja inteira consagração, uma vida em que esteja ali em inteiro trabalho para o Mestre. A gente precisa, irmãos, viver cada dia como se fosse o último. E eu quero também agora, aqui nesse capítulo também fala algo interessante sobre a questão da guarda do sábado, a consciência da observância do sábado. E qual é o desejo de Deus para cada um de nós? Aqui fala, olha, seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Então, por que Deus agora concedeu o sábado? É justamente para que nós venhamos lembrar que tudo vem de Deus. É justamente para que nós possamos nos lembrar que nós dependemos totalmente de nosso Pai amado. E nós precisamos agora ter essa dedicação ali na guarda do sábado. Então, quando o sábado, irmãos, é lembrado dessa forma, as coisas materiais não fluirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. E nenhum serviço será relacionado com os 6 dias anteriores e será deixado para o sábado. Ou seja, a gente precisa, assim, ter a consciência de que o sábado é o dia do Senhor. E aí, nessa consciência da observância do sábado, todos os dias da semana, nós iremos agora viver de uma forma em que nós não venhamos atropelar as horas do sábado, e nós não venhamos agora infligir e não santificar esse dia. Então, o santo sábado de repouso, ele foi feito por Deus, por causa do homem. Então, é para nossa necessidade, não é para a necessidade de Deus, é justamente para a nossa. Por isso que Deus não deseja que as suas criaturas sofram com uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou em outro dia qualquer. Então, mesmo aqui, o que o texto está falando aqui? Que se a pessoa ela passa por alguma dificuldade e agora precisa fazer algo para aliviar essa dor, então eu posso sim ali fazer no sábado. Não precisa ser um fardo sábado, mas precisa ser algo assim leve para cada um de nós, onde nós podemos desfrutar da companhia de Deus e dos seus santos anjos. Agora, outro ponto também, que muitas vezes muitos têm negligenciado, até mesmo nós temos negligenciado, é justamente esse ponto aqui, ó, sobre o estilo que nós precisamos também ter, ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro, para ser empregado em manter os obreiros evangélicos em seu labor. Lede atentamente o 3º capítulo de Malaquias e veja o que o Senhor diz a respeito do dízimo. Muitas vezes a gente tem negligenciado, irmãos, a respeito de ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. E aí, o que Deus chama aqui? Que ele deve ser reservado por Deus. E algo interessante que a irmã White ela fala no livro Testemunho, no livro Conselho sobre Mordomia, ela fala algo interessante, que ela fala assim, eu não trouxe aqui, mas eu quero destacar esse texto aqui hoje. Ela fala o seguinte:
santificai a primeira parte, e todo o resto se torna santo. Ou seja, quando nós dedicamos a Deus a primeira parte, ou seja, quando nós separamos, quando nós recebemos ali qualquer forma de pagamento, e agora eu separo o dízimo e as ofertas, eu estou santificando a primeira parte, e agora todo o restante ele se tornará santo, todo o que partir dali ele vai se tornar santo. Então, por isso que, acima de tudo, nós precisamos santificar a primeira parte, ou seja, consagrar agora essa primeira parte, os dízimos e as ofertas. E aí eu quero destacar esse outro texto aqui, ó. O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para Ele se consagrarem e fazerem segundo a sua capacidade, o máximo que lhe for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, Deus deseja que revelem o apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Então, como nós podemos aí ter um coração grato a Deus? Como nós podemos também auxiliar a sua obra em ser liberais com os nossos donativos? Porque nós não estamos ali dando para homens, mas nós estamos dedicando a Deus. Quando a gente quando nós temos esse reconhecimento, o que Deus em contrapartida faz? Ele nos abençoa. É isso que o texto lá de Malaquias fala, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal sem medida, em abundância. É isso que Deus fala. E logo no versículo 11 ele fala o seguinte, que eu repreenderei o devorador. Então, essas são as bênçãos que Deus concede a todos aqueles que são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nós precisamos aí cultivar esse espírito, irmãos, de fidelidade para com o nosso Deus. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Então, aqui traz algo interessante. Como Deus prova os seus filhos, como Deus prova a nossa fidelidade, quando nos concede bênçãos temporais, quando Deus nos concede posses temporais. Então, se Deus me concede ali bênção de adquirir recursos, o que eu preciso fazer? Ser fiel a Ele, através desse recurso, porque nós precisamos reconhecer que nós somos mordomos de Deus. Nada é nosso, tudo vem de Deus. E aí eu preciso agora ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. E aí nós temos agora um outro ponto também interessante aqui, ó. Enquanto mais se aproxima da vinda de Cristo, será que a igreja agora precisa sossegar? Não precisa agora construir nenhum outro patrimônio aqui na Terra? Nenhuma instituição? Na verdade, a inspiração fala totalmente o contrário. Cada dia nós precisamos também estabelecer novas instituições. E quando fala sobre novas instituições, é sobre escolas, hospitais, instituições em que ajuda a humanidade sofredora em suas aflições, né? E aí eu quero trazer esse texto aqui, ó. O livro Medicina e Salvação também está no livro, né? No capítulo que nós estamos lendo, nós estamos meditando aqui. Fala assim, ó. Alguns poderão dizer, se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, sanatórios e fábricas de alimentos? Que necessidade há de que nossos jovens aprendam ofícios? Está no desígnio do Senhor, que constantemente desenvolvamos talentos que nos deu. Não podemos fazer isso a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos elevar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade,
Então, precisa ser estabelecidas novas instituições. Os nossos jovens, nós como um povo, nós precisamos que aprendemos um ofício, ou seja, que nós precisamos nos adequar, aprender uma profissão, para que isso venha auxiliar a obra do Senhor. Então, precisamos hoje incentivar os jovens a estudar, precisamos hoje a incentivar os jovens a aprender uma profissão, para que essa profissão venha aí agora também ser utilizado na casa de Deus. Por exemplo, hoje nós precisamos incentivar os jovens a ser... hoje nós precisamos de advogados, seja na nossa igreja, precisamos de contadores, precisamos de pessoas que atuem na área da saúde, como médicos, enfermeiros e por aí vai. Então, nós precisamos incentivar os jovens a se qualificarem melhor, para que venham aprender um ofício, uma forma de trabalho, e com isso, seja no presente ou no futuro, auxiliar a causa de Deus. E aí nós vamos trazer agora um benefício à humanidade. E com isso, nós também estaremos pregando o Evangelho, estaremos também atuando para salvar pessoas. Quando o Senhor nos ordena que não façamos mais nenhum esforço para construir casas de culto e estabelecer escolas, sanatórios e casas publicadoras, terá chegado o tempo de cruzarmos os braços e deixarmos que o Senhor termine a obra. Mas aí agora tem algo interessante, ó. Mas temos a oportunidade de manifestar nosso zelo pelo Senhor e nosso amor pela humanidade. Então, será que chegou já esse tempo? De forma alguma. A gente não precisa cruzar os braços e agora deixar que Deus faça a sua obra. Nós temos uma grande parte a fazer aqui. Por isso que nós precisamos dedicar os nossos dons, os nossos talentos e nos qualificar da melhor forma possível para que nós venhamos agora auxiliar a obra de Deus aqui na Terra. E agora, saindo deste ponto, esse capítulo agora vai para algo também muito interessante. Nós precisamos também praticar a obra médico-missionária. E aí eu quero trazer esse texto aqui, ó, que está nesse capítulo. E também está no livro Conselho sobre Saúde, na página 506. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Então, em todo tempo, em todo lugar, haverá pessoas que necessitam de quê? De auxílio. Haverá pessoas que necessitam da nossa mão ajudadora. Haverá pessoas que estão sofrendo, seja com diversos tipos de enfermidade. E nós precisamos agora, seja aconselhar, seja também a levar ali curas através da obra médico-missionária. E o povo de Deus, ele também dá valor à sua saúde. Então, não é só coisas espirituais, porque a questão da saúde também envolve ali a nossa espiritualidade. E aqui no livro Testemunho para a Igreja, no volume 1, na página 486, que também esse texto está nesse capítulo, fala assim: foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está intimamente ligada como o braço e a mão, ao corpo. Então, a mensagem sobre saúde, a reforma de saúde, está totalmente ligada à nossa mensagem de hoje, ou seja, a mensagem do terceiro anjo. E ela precisa agora também ser enfatizada para os nossos dias. E aí eu quero também trazer esse texto aqui. Aqui fala sobre os remédios, os verdadeiros remédios. E quais são os verdadeiros remédios para nós hoje? Primeiro, é um ar puro. A gente precisa respirar um ar puro. Existem casas, até mesmo de nossos irmãos, que ali são tão fechados que o ar dentro desses ambientes fica um ar pesado. Então, nós, irmãos, a mensageira do Senhor, e é um conselho também sobre saúde, nós precisamos deixar que o ar puro entre em nossas casas,
para que venha tirar aquele ar sobrecarregado, aquele ar doentio, e aí trazer um ar de vitalidade, de saúde. Então, precisamos aí abrir bem as janelas de nossa casa para que o ar entre. Nós precisamos também buscar esse ar puro em meio à natureza, para que assim nós venhamos ter saúde. Quantas pessoas vivem enfermas devido ao ambiente em que vive, em que não tem uma circulação adequada de um ar ali saudável? Quantas pessoas adoecem, seja de problemas respiratórios, ou seja, até mesmo de outras enfermidades, porque não respiram ar puro? Então, outro remédio também ideal para nós é esse aqui, ó, a luz solar. E falando também sobre isso, nós precisamos hoje, acima de tudo, abrir bem as nossas janelas para que o sol entre, para que assim expulse as enfermidades. Precisamos também aí, a luz solar é o segundo remédio natural. Qual o terceiro? É a abstinência. Boa parte das doenças, eu creio quase todas, elas entram pela nossa boca. Por quê? Nos alimentamos de forma desregrada. Nós não temos ali a abstinência de alimento. Muitas pessoas querem comer de tudo, e esse de tudo vem trazendo aí muitas enfermidades. Então, ar puro, luz solar, abstinência, e o quarto ponto, o repouso. Quantas horas temos dedicado para o sono dia a dia? Muitas pessoas na vida corrida, principalmente nas grandes cidades, elas têm dormido tarde e acordado cedo para ir para o trabalho. Não tem um repouso necessário. Então, precisa haver este repouso necessário. Quinto ponto, e esse ponto aqui, para nós reformistas, eu creio que 80% da nossa igreja, do nosso povo, não pratica atividade física. Isso tem trazido grande mal ao nosso povo. Porque se você fala que defende a saúde, que é uma pessoa vegetariana, que é uma pessoa que quer cuidar da sua saúde, mas não pratica nenhum tipo de atividade física, nós estamos falando mal contra nós mesmos, irmãos. Então, nós precisamos praticar também atividade física, seja de uma caminhada, seja de uma corrida, seja de outras coisas que envolvem os exercícios físicos, nós precisamos praticar. Porque nós, hoje, defendemos aqui a respeito da saúde. E entre essa defesa a respeito da saúde, nós precisamos praticar atividades físicas, movimentar o nosso corpo. Porque quando nós não movimentamos o nosso corpo, cedo ou tarde, ele vai pedir. E quando cobra caro, com juros, e os juros muitas vezes são enormes. E aí nós trazemos muitas enfermidades. Então, por exemplo, se problema de depressão, ela pode ser ali auxiliada com atividade física, porque ela lhe traz um bem-estar para o seu corpo. Então, precisamos também praticar aí a atividade física, os exercícios. Outra coisa também aqui é regimes convenientes, ou seja, nós precisamos também aí praticar uma boa alimentação. Então, o vegetariano não é só que não come carne, mas que se alimentam de forma adequada. Porque hoje nosso povo tem diabetes, pressão alta e muitas outras enfermidades que atingem o mundo, porque não se alimentam de forma adequada. Não é só não comer carne, mas você precisa ter uma boa alimentação, comer aquilo que é saudável, que te traz saúde. E aí o sétimo remédio é a água. E esse ponto também é interessante. O nosso corpo precisa de uma boa água, uma água filtrada, uma água que traz saúde. Nós precisamos beber ali, em média, depende de cada corpo, a média de 2,5 a 3 litros de água por dia. E quanto temos consumido? Principalmente aqui no estado do Pará, que é um calor constante, em que nosso corpo precisa se hidratar de forma adequada, precisa.
praticar esses 8 remédios para a nossa saúde. Então, todos esses remédios lá, está escrito na Ciência do Bom Viver, na página 127. E aí eu quero agora, nós como povo, retornar à alimentação original. E qual foi a alimentação original que Deus concedeu ao ser humano, à humanidade? E aí o texto fala, né? Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão guardando a vida do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir fielmente nesse sentido. Então, o povo de Deus dos últimos dias, ele deve retornar à alimentação original. E qual era a alimentação original? Eram os frutos da terra, eram os produtos da terra, seja sementes, sejam folhas, sejam frutos, né? Então, nós precisamos voltar a isso. E aqui traz algo interessante. Entre os que aguardam a vinda do Senhor, devem a alimentação carne ser finalmente como? Abandonada. Então, o povo de Deus fará uso da carne, essa é o desejo de Deus, de forma alguma, a carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Então, o povo de Deus, ele precisa ser livre disso. Essa é a ordenança que Deus pede a cada um de nós. Esse é o concede a cada um de nós. Devemos ser sempre em mente, em procurar agir fielmente nesse sentido. Então, o povo de Deus, ele não fará uso de nenhuma espécie de carne, e aqui quando fala de carne, seja vermelha, seja branca, seja de que for, o povo de Deus não fará uso de nenhum desse tipo de carne. Ele procurará retornar à alimentação original. Outro ponto aqui, agora saindo dessa parte de alimentação, é o que falou bastante também na semana de oração, é sobre o culto familiar. E aí o texto aqui fala, né, traz, de evangelismo, na página 499. À noitinha e pela manhã, uni-vos a vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando louvor, ensinando a respeitar a lei de Deus. Quantos lares reformistas deixaram de praticar esse quesito aqui, do culto familiar? Quantos lares reformistas estão perdendo as grandes bênçãos que Deus quer conceder à família? Isso traz aí, irmãos, a falência familiar com aqueles que não praticam esses cultos, seja de manhã ou à noitinha. Precisamos praticar, voltar a praticar o culto familiar, reunir a família para estudar a Bíblia, reunir a família para cantar louvores, fazer um culto assim interativo, em que todos participam. Isso é uma grande bênção a cada família. Tirar um tempo para dedicar a comunhão um com o outro, e principalmente com Deus. Outro ponto também, que o estilo do remanescente dos últimos dias precisamos ter, é uma reforma no vestuário. Quando a gente olha a situação de forma geral, é muito degradante, é muito preocupante. Precisamos, irmãos, voltar novamente à reforma no vestuário. E aí eu quero trazer esse texto aqui, que está nesse capítulo. Rogo aos nosso povo que ande cuidadosa e circunspectantemente diante de Deus. Seguiu costumes no vestir até onde ele se conforme com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs, aqui eu também quero trazer algo interessante, também os nossos irmãos. Então, não é só as irmãs, é também os irmãos, né? Hoje é uma grande necessidade, não só das mulheres, mas também dos homens. Vistam-se nossas irmãs com simplicidade, como muitas fazem, tendo a mente de material bom e durável, apropriado para esta época, e não permitam que questão do vestuário lhes encha a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade. Então, aqui a palavra é simplicidade. Nós precisamos ter simplicidade também no vestir. Não é um vestuário ali que chama atenção para você, para o seu corpo,
mas é um vestuário que te leva ali, as pessoas precisam ver Deus nele, precisam glorificar o nome de Deus. E aqui eu quero destacar esse texto aqui, ó. Eu quero que a gente medite agora, neste momento, nesse texto aqui. A aparência exterior é um indicador do coração. Isso aqui é algo bem sério, e é uma grande verdade. Então, nós revelamos o que está dentro do nosso coração através da forma que nós vestimos. A aparência exterior é um indicador do coração. Então, eu sempre falo assim, que o problema, muitas vezes, não é o como a pessoa veste, mas é realmente o que está passando no seu coração. A questão do vestuário é só ali a transmissão do que está se passando dentro. Geralmente, nós precisamos ver realmente o que se passa com cada um, porque a aparência exterior é um indicador que está passando no coração. O problema, muitas vezes, não é só o vestuário, é o que a pessoa passa, é os seus pensamentos, é a sua atitude que vai fluindo ali, né? Então, a aparência exterior é um indicador do coração. Precisamos voltar novamente aí a reforma do vestuário. E aí eu quero também ler esse texto aqui, eu não coloquei na apresentação, mas eu quero ler aqui com os irmãos, fala assim, ó. Suplica ao nosso povo que ande de forma cuidadosa e prudente diante de Deus. Nossas irmãs devem se vestir com simplicidade, devem se trajar com roupas modestas, com simplicidade e sobriedade. Temos que dar ao mundo um exemplo vivo do adorno interior da graça de Deus. Então, muitas vezes, a única mensagem que a pessoa irá ouvir é o seu exemplo, é você. Então, por isso que precisamos também evangelizar com o nosso vestuário, como um cristão, representar bem ali a Deus, glorificar a Deus no nosso vestir. E saindo agora dessa parte do vestuário, quero também trazer aqui, ó, a música que eleva. Como estamos cuidando dessa parte aqui? E aí eu quero trazer esse texto, o livro Educação, na página 167 e 168. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música e cânticos sagrados. E a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje, que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cântico. Então, Deus deseja que nós utilizamos esse meio da música para nos alegrar e também para incutir verdades em nosso dia, em nossa mente de Deus. Então, precisam ser músicas que elevam e não músicas que rebaixam. Tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Então, a música, irmãos, ela tem um poder enorme sobre a nossa vida. Ela tem um poder de, muitas vezes, suavizar maus sentimentos, tem um poder também de grande cura para a nossa alma. Mas precisam ser músicas que elevam, ou seja, que você venha sentir a presença de Deus pertinho de você. Eu quero te contar uma experiência pessoal, de um tempo atrás, assim, estava assim, bem triste com algo que aconteceu, aí de repente eu coloquei ali uma música no carro e estava ouvindo. Assim, quando assim, eu estava ouvindo aquela música, eu senti assim um abraço de Deus. Eu creio que aqui alguns já se sentiram assim. Então, a música tem esse poder de te elevar para mais perto de Deus, mas também, se usada de forma errada, tem um poder para te afastar da presença de Deus. Então, você pode chamar os anjos para perto de você ou pode afastá-lo. É de acordo com como você utiliza essa grande ferramenta, né? Então, que a nossa música venha ser para elevação, né? Outro ponto também aqui, crucial para os nossos dias, em que ela fala nesse capítulo, é justamente sobre isso aqui, ó. Cinema.
quando eu falo cinema, é toda espécie de entretenimento visual, né? Toda espécie de entretenimento aí. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com o que a gente vê, porque na medida que nós vemos, nós vamos formando bons ou maus pensamentos. E aí ela traz aqui algo interessante, conselhos que ela dá para cada um de nós. Ela fala assim, ó, entre casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. E aqui quando ela fala o teatro, para os seus dias, hoje é o cinema, hoje é toda a espécie ali de entretenimento. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidas e confirmadas por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e a atitude indecente corrompem a imaginação e a vida ou a moral. Então, o que a palavra de Deus fala? Pelo contemplar, somos transformados. Então, se você contempla a imoralidade, como é que você vai se tornar? Uma pessoa imoral, se você ali contempla esses hábitos viciosos, cedo ou tarde, você vai ceder a eles. Então, aqui fala, né? Entre as casas de diversões, a mais perigosa é qual? É o teatro, porque ali cativa a sua alma de forma assim que é de uma forma perspicaz que Satanás te leva a ter maus pensamentos. Então, se você quer ser um remanescente do céu, você precisa rever a sua vida, se realmente aquilo que você vê, aquilo que você ouve está te elevando, te enobrecendo, ou te tornando uma pessoa vil, uma pessoa imoral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Porque hoje muitas pessoas vivem sem princípio, porque ficam contemplando as cenas que não elevam ali o seu espírito ao princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as invenções religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que diversões teatrais. Então, aqui, quando ela fala de diversões teatrais, para os seus dias, hoje é o cinema, o gosto por essas cenas aumentam em cada transigência, assim como o desejo para com bebidas intoxicantes se fortalecer com o seu uso. E ela continua, a bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar, nenhum quereria ser encontrado ali quando Cristo viesse. Imagina a pessoa estar ali na frente de uma televisão, até mesmo na frente de um celular, ou seja, de que for, e estiver assistindo algo indecente, e estiver ali dedicando horas para produtos imorais, para coisas desse tipo, e se Jesus viesse naquela hora, será que a pessoa estaria salva ou perdida? Com certeza estaria perdida. Então, irmãos, quero novamente voltar a isso aqui, ó. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas, enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que diversões teatrais. Então, não existe uma coisa mais poderosa para corromper a sua mente do que você ficar assistindo, do que você ficar vendo esse tipo de coisa. Isso traz ali grande destruição para a sua mente. E você não vai mais agora conseguir se concentrar nas coisas de Deus, não vai conseguir ter prazer em fazer uma boa leitura da Bíblia, de ler bons livros, e a sua mente vai estar totalmente corrompida com maus pensamentos, com maus desejos. Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós assistimos. Neste mundo globalizado, neste mundo tão avançado que vivemos, Satanás procura de todas as formas corromper a sua mente. Uma das formas mais eficazes de ele corromper a sua mente é através desses entretenimentos, através dessas cenas teatrais. Isso vai trazendo ali grande destruição para a sua mente, né? Por isso que, acima de tudo, em nossa vida, nós precisamos exaltar a palavra de Deus.
é o último tópico que vem falando aqui, esse capítulo. E aí eu quero ler aqui para nós o penúltimo parágrafo deste capítulo, que fala assim: precisamos ir ao povo com sólida palavra de Deus. E quando eles recebem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir, e ele vem sempre, como declararei antes de uma forma aceitável ao discernimento das pessoas. Em nosso falar, em nosso canto, e em todos os cultos espirituais, devemos revelar calma, dignidade, o piedoso temor, que atua o verdadeiro Filho de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, a única pregação que elas irão ouvir é a sua vida. Então, sua vida precisa, nossa vida, a vida do remanescente, precisa exaltar a palavra de Deus. Pessoas precisam ver Deus em você, precisam ver Deus em cada um de nós, irmãos. Então, se nós queremos herdar o céu, se nós queremos ser pessoas que estarão com Jesus para a eternidade, nós precisamos ter um serviço de abnegação. Nós precisamos também nos manter ocupados até que Jesus volte. Viver aqui nessa vida como se fosse o último. Precisamos ser fiéis guardadores do sábado. Precisamos também ser fiéis dizimistas e também dedicar as nossas ofertas ao Senhor, estabelecendo também, quando mais se aproxima da vida de Cristo, dedicando os nossos talentos ali, estabelecendo novas instituições para que a obra de Deus venha a ser elevada. Precisamos praticar também a obra médico-missionária. Precisamos dar valor também à nossa saúde, retornando à alimentação original, se livrando de toda a espécie da carne. E agora, utilizando os meios naturais que Deus proveu para cada um de nós, precisamos tirar um tempo para jejum e oração perante Deus. E em nossa família, precisamos voltar aos cultos familiar, ter o cuidado a não se envolver com o mundo, ter ali uma música em nossa vida que eleva e não uma música que rebaixa. Precisamos também cuidar, seja do nosso vestuário, para que venha revelar Jesus em nós. Precisamos ter cuidado também para não corromper a nossa mente com cenas imorais. E, acima de tudo, exaltar a palavra de Deus em nossa vida. E assim nós seremos o remanescente de Deus para os últimos dias. Então, queridos irmãos, eu quero convidá-los a todos neste momento a rever a sua vida, ver em que ponto tem falhado e, novamente, se reconciliar com Deus e viver uma vida digna e viver uma vida para com Deus e assim ser esse remanescente de Deus nesses últimos dias. Amém. Amém. Amém.